Querido Deus, obrigado por retornar à minha igreja querida e por ter a alegria de, juntamente com essa igreja maravilhosa, louvar o Teu santo nome nessa manhã, Pai. Pai, aceite esse culto de louvor ao Teu santo nome, um culto prestado por pecadores somos nós, mas resgatados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Senhor, ao abrirmos Tua palavra, nós queremos primeiro abrir nosso coração, nossa mente, para que Teu Santo Espírito possa inundar o nosso ser. E ao estudarmos Tua palavra, possamos tirar ensinamentos para o nosso viver diário, Pai. Perdoa, Pai, nossos pecados. Usa-nos, Pai. Seja bom Deus com aqueles que estão passando por problemas nesse momento. Seja com a família em Curitiba, que neste momento está sepultando uma mãe, uma esposa. Seja bom Deus com os enfermos da nossa comunidade, da nossa igreja. Irmão Osmar, cuida dele, Pai. Abençoa os demais que estão passando por depressão, por alguma angústia, Pai. Obrigado, bom Deus, porque o Senhor vive e reina para todo sempre. O Senhor não se esqueceu da gente. O Senhor cuida de cada um de nós. Obrigado pela presença maravilhosa de Jesus entre nós, pela companhia de Teus santos anjos e pela unção do Teu Santo Espírito. E em nome do Senhor Jesus maravilhoso, que eu peço e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, equipe. Obrigado, queridos. Sabe que eu senti falta desse louvor? Estava com saudade de cantar esse louvor com vocês. Muito. Queremos estender nosso bom dia também aos nossos queridos internautas. Vocês estão acompanhando os cultos que são realizados aqui na igreja adventista no bairro Belém, em São Paulo. É uma alegria poder saber que vocês acompanham todas as programações. É muito bom tê-los conosco. Aos amigos que estão conosco nessa manhã, sejam bem-vindos. Essa é a igreja que mantém a Novo Tempo. Essa é a igreja da Novo Tempo. Sejam todos bem-vindos. Antes de estudar a palavra de Deus, eu quero externar minha gratidão à liderança da igreja por ter administrado e cuidado tão bem de todos os trabalhos, todos os cultos, todas as atividades que tivemos aqui na nossa igreja no período de janeiro, o período que os pastores tiram férias. Alguém falou assim: pastor, para quem vai tirar férias? Pastor não trabalha. Em nome de Jesus, né? É uma bênção, né? Pastor também precisa de férias, né? Muito bom. Obrigado aos anciãos, obrigado aos pregadores, aos músicos, aos diáconos, diaconisas, à tesouraria, a todos os ministérios. Muito obrigado, muito obrigado. A nossa reforma ainda não terminou. Espero agora em fevereiro terminarmos essa reforma para poder passar então para reformar por dentro da igreja. Nós vamos começar pela sala dos adolescentes. Quero comunicar à igreja que nós estamos contratando um pastor esse ano só para cuidar dos adolescentes. Só para os adolescentes. Não é um pastor formado, é um teologando do terceiro ano, que vai vir toda sexta-feira e até domingo à noite. Ele vai fazer cultos sábado à noite com os adolescentes, vai fazer acampamentos, vai cuidar dos adolescentes, com a graça de Deus, né? Nós temos 40 adolescentes e nós queremos salvar ou ajudá-los na transição da adolescência para a juventude. E eu já estou um pouquinho maduro, eu não falo mais a linguagem deles. Mas então nós estamos trazendo um pastor bem jovem, bem assim, que toca violão, bem animado, casado, né? Um casalzinho bem jovem, e pela graça de Deus vai dar certo, em nome do Senhor Jesus, e ele vai estar pregando já aqui nesse mês agora de fevereiro, se não me engano, ou março, no início de março. Então ore por isso, porque nós precisamos apoiar os adolescentes e os jovens da nossa igreja. Então a reforma aqui interna, vamos começar pela sala dos adolescentes, depois aventureiros, desbravadores e assim por diante, tá bom? Vamos lá em nome de Jesus, né?
Pela graça de Deus vai dar certo. Queridos, eu quero estudar a palavra de Deus, Marcos capítulo 4, começando no versículo 35. Marcos capítulo 4, versículos 35 até o 41. E hoje vamos falar sobre as tempestades da vida. Diz o texto bíblico: naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amada igreja, nessa manhã quero conversar um pouquinho com meus queridos sobre as tempestades que caem sobre o povo de Deus. As tempestades que todo ser humano passa, mais cedo ou mais tarde. As tempestades da vida, elas são inevitáveis. Elas chegam para todos sem distinção. Ninguém passa pela vida incólume. A vida não é indolor. Essas tempestades chegam para o rico e para o pobre. As tempestades chegam para o crente e o descrente. As tempestades da vida chegam para os jovens e para os idosos, para o doutor e para o analfabeto. Ninguém passa pela vida sem enfrentar tempestades. E na Bíblia nós vamos ver algumas tempestades. A tempestade na vida de Jonas, a tempestade na vida de Paulo, a tempestade quando os discípulos ali em Mateus 14 estavam navegando e Jesus estava orando no monte. Mas eu escolhi essa tempestade, esse texto fala sobre tempestades, porque tem 3 perguntas muito importantes dentro desse texto. Primeiro, nós temos que entender que além das tempestades serem inevitáveis, elas também são imprevisíveis. Não nos avisam quando vão chegar. E quando as tempestades chegam, às vezes elas nos jogam no chão, quase nos esmagam. A tempestade chega quando chega uma doença. A tempestade chega quando chega o divórcio. A tempestade chega quando há um luto traumático. Ontem eu recebi uma notícia de uma amiga que eu fui pastor dela em Curitiba, que deu fim da própria vida para amanhecer ontem. E hoje estão fazendo o sepultamento dela. Gostaria muito de estar lá. Sabe, a tempestade chega quando há uma perda financeira radical. A tempestade chega quando há depressão, que alguns crentes acham que depressão não é doença. Depressão é doença e precisa de tratamento e precisa de remédio. Sabe, a tempestade chega de forma tão brutal, que às vezes coloca a nossa vida de ponta cabeça. E é isso que os discípulos estão passando. Eles estão no mar, que Deus já me deu o privilégio de navegar algumas vezes ali. Um mar de água doce, que você pode chamar de Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades. Ele tem alguns nomes, que é o mesmo mar. É um mar formado pelas águas do Rio Jordão. O Rio Jordão nasce ali no Monte Hermon, e você vê a nascente do Rio Jordão, linda. Esse mar, ele tem aproximadamente 27 metros de largura e 14 de comprimento, um pequeno mar.
Nesse mar, os discípulos estavam acostumados a navegar e pescar. Mas é exatamente nesse território doméstico que chegou a tempestade na vida dos discípulos. E muitas das tempestades, elas acontecem na nossa área doméstica, no nosso território do lar, na nossa família. Às vezes, as tempestades da nossa vida são assim. Tudo está bem, a família está bem, o trabalho está ótimo, a saúde maravilhosa, e de repente acontece um fato que coloca a vida em risco. O terceiro ponto para analisarmos que, às vezes, ou na maioria das vezes, ou quase sempre, essas tempestades são inadministráveis. Você não tem controle sobre elas. São tempestades externas. Você quer resolver, mas não consegue. Isso aconteceu com os discípulos. Quando a tempestade chegou, eles tentaram tirar a água do barco, salvar o barco, mas não conseguiram. E há momentos que essas tempestades são tão terríveis que você ora, você chora, você jejua, você busca Deus e parece que Deus não responde. Parece que Deus está dormindo enquanto você está passando por essa tempestade terrível. E parece que em dado momento que o barco da vida vai afundar. Mas nesse momento, eu quero, em nome do Senhor Jesus, te convidar para lembrar que Deus não perdeu o controle. Deus está no controle. Deus está comandando a sua vida. As tempestades vêm, mas com Cristo no barco, elas não podem afundar nosso barco. Dentro desse contexto, nós vamos analisar as 3 perguntas. A primeira pergunta é a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus Cristo. E está no versículo 38. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Esta foi a pergunta dos discípulos. Os discípulos estão lutando, o mar está revolto, o vento está batendo, as ondas estão ali quase entrando no barco, e agora Jesus está dormindo, e o discípulo olha para Jesus. Jesus estava cansado, Jesus estava exausto, ele passou o dia todo pregando, ele passou o dia todo contando as parábolas, apresentando as parábolas para as pessoas, levando a salvação para as pessoas. Jesus havia passado o dia curando, Jesus havia passado o dia aceitando as pessoas, recebendo pecadores, e agora ele está descansando, está dormindo, e os discípulos tentam por conta própria resolver o problema. Quando não vem solução, eles gritam: Senhor, não te importas que morramos? E às vezes na nossa vida acontece a mesma coisa. A gente ora, a gente chora, a gente clama e não ouve a resposta de Deus, e nós perguntamos: aonde está Deus? Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Por que isso veio acontecer com a minha família? Por quê? E às vezes nós questionamos tanto, e os discípulos estão dizendo: o Senhor não se importa, o Senhor não se importa. Queridos, Deus sempre se importa comigo e com você, mas nem sempre Ele vai responder do modo que queremos, mas Ele vai responder do modo que precisamos. Quando os discípulos questionam, sabe, a demora de Deus às vezes nos agride mais do que a fúria das tempestades. Conciliar o barulho das ondas com o silêncio de Jesus é difícil para nós, seres humanos, porque nós não olhamos, nós esquecemos de olhar para Jesus e olhamos mais para o problema, mais para as ondas. Nós sentimos mais o vento contrário do que a presença de Jesus. E quando os discípulos clamam: Senhor, não te importas que pereçamos? Sabe,
interessante notarmos que Jesus, em 2 momentos, ele foi até os discípulos, ou estava com os discípulos no meio da tempestade. Quando lemos em Mateus 14, Jesus primeiro acalma os discípulos. Quando Jesus anda sobre as águas, então os discípulos têm medo, pensam que Hã? Vocês conhecem o texto, obrigado. Interessante, eu gosto de pregar sobre esse texto aí. Existe fantasma, sim ou não? Sim ou não? Existe fantasma, sim ou não? Tem dúvida aí. Não tem o fantasminha no desenho animado? Não tem? Não tem lá o filme Ghost, eu não falo inglês? Não tem? Virgem Maria, hein? Nossa Senhora, irmão. Né? Não tem. E aí nossos filhos começam a acreditar nisso. Mas não é novidade, não. Os discípulos também, quando viram Jesus andando sobre as águas, falaram assim: é um fantasma, e tremeram de medo. E diz o texto que eles batiam o joelho no outro de tanto medo. E Jesus falou assim: filhos, não tenham medo, sou eu. Jesus primeiro acalma o coração dos discípulos, para depois acalmar a tempestade. Mas nesse texto nós vamos ver, Jesus primeiro, ele acalma a tempestade, para depois acalmar os discípulos. Assim está no verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se inquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus lhe disse: por que sois assim tão tímidos? Por que aqui não tendes fé? Sabe, amados, é muito fácil a gente recriminar e condenar os discípulos. Vocês não estão vendo Jesus estar aqui? Olha Jesus aí, por que vocês estão com medo? Às vezes nós somos... Mas se você tivesse, ou se eu tivesse, se nós estivéssemos dentro daquele barco, não teríamos medo também? Gente, o barquinho era muito frágil. Muito frágil. E quando você chega e aqui tem gente que já foi lá e navegou por lá, já passou por lá, você anda ali, navega ali, você vai chegar num lugar que tem um barquinho do tempo de Jesus, mais ou menos. E vocês veem que é muito frágil. Eu teria muito medo. E olha que eu sou corajoso. Brincadeirinha, eu sou medroso. Claro que teríamos medo. Agora Jesus acalma a tempestade, aquela mesma mão que curava, aquela mesma mão que ressuscitava, aquela mesma mão que dava alimento para os pobres, aquela mesma mão que abençoava, agora levanta a mão sobre e diz: vento, aquieta-te, e tudo volta ao normal. O barco não está balançando mais, as ondas não existem mais, agora a calmaria, e volta a ser a beleza do mar da Galileia, do mar de Tiberíades. Mas Jesus fala assim: por que vocês tiveram tanto medo? Por que não tiveram fé? Por que ter fé ao invés de medo? Então vamos analisar quatro pensamentos. Primeiro, os discípulos não deviam ter medo por causa da promessa de Jesus. E quando a gente lê o texto, o começo do texto, no versículo 35, diz assim: naquele dia, diante da tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Queridos, o destino daquele barco não era o fundo do mar. O destino daquele barco era o outro lado. O seu destino não é ser derrotado nessa vida. O nosso destino é o outro lado do mar, é a praia maravilhosa, é estarmos na Canaã celestial. Creia nisso, no Senhor Jesus. Essa é a promessa. Jesus prometeu que vai voltar. Então nós não temos que ter medo, nós temos que ter fé em Jesus. Ele vai cumprir. Ele nunca deixou de cumprir a promessa. Ele disse: estou convosco todos. Ele está conosco. Mas ele diz também: não se turbe o vosso coração. Credes o quê? Credes também em quê? Na casa de meu pai há muitas. Mas se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei. Para quê? Para quê? Para buscar você e a mim, para que onde Ele estiver, nós também vamos estar, em nome do Senhor Jesus. Então os discípulos tinham que entender, eles não tinham que ter medo, eles tinham que ter fé, porque a promessa dizia: vamos para o outro lado. Nosso destino não é essa terra, nosso destino é o céu, em nome do Senhor Jesus.
Nosso destino não é essa terra cheia de problemas. Nosso destino é uma terra renovada em nome do Senhor Jesus. Nosso destino não é um lugar onde uma barragem se rompe e mata mais de 200 pessoas, acaba com a natureza. Nosso destino é um lugar onde reina a paz, a alegria, a justiça, onde Jesus estará governando o universo para todo sempre, e nós estaremos com Ele para todo sempre. Essa é a promessa. Então, quando chegam as tempestades da vida, não tenha medo, tenha fé. Vai balançar o barco, vai entrar água no barco, vai te molhar, mas essa tempestade não poderá afundar o seu barco, por causa da promessa do Senhor Jesus. Segundo pensamento, eles não deviam ter medo, por causa da presença de Jesus. Ali estava o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Ali estava o bom pastor. A promessa da presença de Jesus. Eis, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor, meu bom pastor, e nada. Aí está a promessa. Eu te tomo pela tua mão direita e digo: não temas, eu sou contigo. Isaías 43 diz que, versículo 2: ainda que passares pelas águas, eu serei o quê? Ainda que passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Aqui está a presença, aqui está a promessa. Podemos passar por angústias, podemos passar por tempestades, mas o Senhor está conosco, Ele está ao nosso lado, e isso nos torna vencedores em nome do Senhor Jesus. O terceiro ponto é a paz de Jesus. Jesus não sabia que viria aquela tempestade, sim ou não? Eu creio que sim. Ele sabia, Deus sabe de tudo. Ele sabia. Ele estava dormindo. Ele estava em paz. Sabe, tudo está sob o controle de Deus. Fique tranquilo. Paz não é ausência de problema, mas é a confiança em meio aos problemas. Paz não é saber que não vamos ter dificuldades. Paz não quer dizer que não teremos lutas, que não teremos obstáculos. Mas paz é saber que nós podemos descansar nos braços de Cristo em meio às lutas difíceis dessa vida. O quarto pensamento: eles não deviam ter medo, mas sim fé, por causa do poder de Jesus. O poder de Jesus. Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus tem poder sobre a enfermidade. Jesus tem poder sobre a morte. Jesus tem poder. Ele pode. E Paulo fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, naquele barco, eles tinham 4 símbolos. Ali tinha a promessa, a presença, a paz e o poder de Jesus. Queridos, nós não estamos sozinhos. Você não está só. Nós estamos já vivendo o segundo mês do ano 2019. Sei que teremos muitas tempestades, mas saiba que Deus está com você. Deus está no controle. Às vezes pensamos que Deus perdeu o controle. Às vezes pensamos que nós estamos sem controle. Deus está no comando. Mesmo que às vezes não entenda por quê, mas Deus está no comando. A terceira pergunta desse texto, agora é a pergunta que os discípulos fazem uns para os outros. Versículo 41. E eles, os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa terceira pergunta dentro desse texto é muito importante. Lembra, a primeira pergunta os discípulos fizeram para Jesus: Senhor, não importa que pereçamos? A segunda pergunta do texto é Jesus fazendo para os discípulos: por que vocês tiveram medo? Porque não tiveram fé, confiança. E agora os discípulos perguntam para eles mesmos, entre eles: quem é este que até o mar, até o vento lhe obedece? Sabe quem é este? Ele é o Criador do universo.
Sabe quem é este? É aquele que estabeleceu o plano da redenção antes da criação do mundo. Sabe quem é este? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe quem é este que acalmou o mar, que acalma o mar da sua vida? É aquele que na plenitude dos tempos se fez homem e habitou entre nós. É aquele que nasceu na manjedoura, é aquele que andou com os pobres, é aquele que andou com os pecadores, é aquele que recebeu as prostitutas, os ladrões, os mais terríveis pecadores da terra, é aquele que transformou esse mundo, é aquele que viveu entre nós, é aquele que morreu, é aquele que reviveu. Quem é este? Quem é este? Ele é Emanuel, o Deus conosco, o príncipe da paz. Quem é este? Ele é a raiz de Davi. Quem é? Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Filho de Deus. Ele é a ressurreição, a vida. Quem é este? Perguntam os discípulos. Ele é a porta. Ele é o caminho. Quem é este, meu querido? Ele é o bom pastor. Ele morreu, mas ressuscitou. Quem é este? Ele é a videira verdadeira. Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Quem é este? Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Quem é este? Ele é o dono dessa igreja. Ele é o salvador da igreja. Ele é o protetor da igreja. Quem é este? Perguntam os discípulos. Este é aquele que por amor de você e por amor a mim se fez homem e habitou entre nós. Este é aquele que por amor aos pecadores morreu em nosso lugar. Este é aquele que venceu a morte. Ele é o nosso sumo sacerdote que está no santuário celestial, intercedendo por mim e por você. Este é aquele que um dia irá voltar. Sabe quem é este? É o Salvador que quer transformar a minha e a sua vida todos os momentos, transformar nosso temperamento, tirar de nós a tendência para o pecado muito em breve, quando Ele voltar a essa terra e nós somos glorificados. Quem é este? É aquele que vai se sentar no trono. Quem é este? É aquele que já está sentado no trono com o nosso Deus Pai. Quem é este? É aquele que vai cumprir a promessa: ao vencedor lhe darei o direito de sentar comigo no meu trono, como eu venci e sentei no trono do meu Pai. Quem é este? É aquele que diz: aquele que vencer, lhe darei uma pedrinha com um novo nome. Quem é este? É aquele que vai abrir as portas da cidade santa e dizer: vinde bendito de meu Pai. Este é Jesus Cristo, o Salvador, aquele que deu a vida por mim e por você. Quem é este? Quem é Jesus para você e para mim? Vamos cantar o último hino. O hino que fala quem é Jesus. É o hino do nosso cenário, porque Ele vive. Este é Jesus Cristo. Esse é o Senhor Jesus que apareceu a João lá na ilha de Patmos, num sábado, e apresentou para João tudo o que está escrito no livro do Apocalipse. Esse é aquele que diz: eis que venho sem demora. Este é aquele que diz: não endereçais o vosso coração. Se hoje ouvires a minha voz. Este é aquele que diz: filho meu, entrega o teu coração. Este é aquele que um dia saiu atrás da ovelha perdida e a resgatou. Este é aquele que um dia recebeu o filho pródigo quando retornou para casa, sujo, pecador, e o abraçou e o beijou. Este é aquele que na cruz do Calvário disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Este é aquele que depois de ressuscitar, apareceu a Pedro no mar da Galileia e disse: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes ele fez a pergunta. E na última ele disse: então apacenta os meus cordeirinhos. Este é aquele que um dia, antes de ser preso na quinta-feira, ele cingiu o seu corpo com a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Este é aquele que depois de ressuscitado, caminhou com os discípulos na estrada de Emaús
ensinou para eles o que estava escrito sobre ele. Este é aquele que disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, e ele vos guiará em todo o caminho. Este é aquele que não somente deu a vida por mim e por você, mas foi aquele que ressuscitou, que vive e reina para todo sempre. Este é aquele que tem saudade de nós. Este é aquele que está de braços abertos para receber você e a mim. Este é aquele que diz: eu apago os teus pecados e não me lembro deles mais. Este é aquele que lança nossos pecados nas profundezas do mar. Este é Jesus. Este é o nosso Jesus. Vamos louvar o nosso Deus. Quero te convidar a ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Fala para Jesus. Fala para você mesmo. Fale para você mesmo. Porque Ele vive.
Lindo, lindo, lindo. Fantástico. Amados, hoje eu poderia ter pregado profecia, um texto um pouco mais difícil de entender teologicamente. Mas meu coração, desde o início do ano, Deus colocou pregar essa mensagem para a minha igreja. Porque não adianta sabermos tudo e termos problemas, tempestades, que às vezes abalam a nossa fé. Às vezes abalam a nossa estrutura emocional. Todos nós temos as nossas tempestades. A nossa família viveu uma tempestade esse final de ano, quando a minha sobrinha, que eu casei em janeiro, fiz o casamento deles em janeiro, ela ficou grávida depois, e veio para cá, para São Paulo, porque não tinha condições lá em Valadares, e fizeram de tudo. O bebê nasceu esse ano, com 480 gramas, 2 dias não sobreviveu. Aí você vê a dor de um casal, tempestades. Será que tem alguém aqui que está passando por uma tempestade, que quer orar comigo? Só aqueles que precisam mesmo, assim, você pode estar passando por uma tempestade, ou está preocupado com alguma coisa, ou tem alguém que você conhece. Nós estamos orando por um menino de 18 anos, que lá na praia, ele usou uma droga que não conhecia, e por 48 horas quebrou todo o apartamento da mãe, de todos, e agora está numa clínica. Tempestades. Os crentes também passam tempestades. Tem alguém que gostaria de vir aqui à frente orar comigo? Falar assim: pastor, eu preciso de uma bênção para acalmar a minha tempestade. Tem? É um convite bem assim, de risco, né? Tem alguém que tem, pessoas que têm assim, se eu for à frente, eles vão pensar o que de mim? Importante que Deus pense de você. E quando você vem à frente, o diabo sabe que você está recorrendo a Jesus Cristo. Tem alguém que está passando por uma tempestade que precisa dessa bênção agora? Vamos cantar de novo o coro, só gostei demais, a capela. Você começa, mas depois deixa a capela? Porque o Senhor vive, é que nós agora oramos e clamamos ao Senhor, porque a nossa vida não é uma vida vã. Nós temos um futuro maravilhoso quando adentrarmos pelos portais da Cidade Santa. Bom Deus, mas ainda estamos neste mundo, e o Senhor mesmo disse, querido Jesus, que no mundo teríamos aflições, mas também o Senhor disse que nós vamos vencer, porque o Senhor venceu. Bom Deus, as tempestades da vida, às vezes tentam nos destruir, mas obrigado, Pai, pela promessa que o Senhor está conosco, pela Tua presença conosco. Obrigado, bom Deus, pela paz que o Senhor traz. Obrigado pelo poder que o Senhor nos dá através do Teu Santo Espírito. Bom Deus, aqui veio um grupo à frente, dizendo que precisa que o Senhor acalme essa tempestade, que o Senhor retire essas ondas que estão açoitando o barco da vida delas. Pai, eu não sei quais as tempestades que eles estão passando, eu sei das minhas tempestades, mas por isso, meu Deus, nós queremos colocar nas Tuas mãos todas essas angústias, todo esse medo,
toda essa preocupação, porque o Senhor está no barco da nossa vida, o Senhor está conduzindo a nossa vida. Nós às vezes não entendemos o porquê das coisas, Pai, não entendemos, não dá para entender, Pai. A cerimônia está sendo realizada lá em Curitiba, nesse momento de despedida de uma irmã em Cristo. Não dá para entender, Pai. Um jovem se droga e quebra todo o apartamento da família. Não dá para entender quando um justo é levado a um tribunal. Não dá para entender, querido Deus, quando uma barragem se rompe. Porque alguém errou, mas não dá para entender o porquê aqueles que estavam ali morreram de forma inocente. Não dá para entender, Pai. Essa vida não é boa não, Pai. Essa vida é injusta. Não dá para entender quando a mãe recebe um bebê e 2 dias depois ele falece. Mas, Pai, mesmo entendendo, nós cremos que o Senhor está cuidando de tudo. Nós cremos que o Senhor está no comando na nossa vida. Nós cremos que o Senhor está conosco. E a presença do Senhor na nossa vida nos traz paz, nos traz esperança, nos traz confiança. Abraça, bom Deus, todos aqui estão e aqueles que estão na internet também. Mais uma vez eu lhe peço a bênção pelo meu ministério e minha família, para sermos úteis à igreja do Belém e à igreja do Brás. Mostra-nos, bom Deus, aonde temos errado. Ajuda-nos, bom Deus, a sermos luz, a amarmos, a entendermos mais um ao outro. Conceda-nos, bom Deus, esse ano de 2019, um ano de bênçãos,